Shalom, que a paz esteja no teu coração, que a paz habite profundamente aqueles lugares no seu coração que nem mesmo você sabe que precisam ser habitados. Na verdade, que são habitados pela pessoa do Espírito. Mas às vezes as circunstâncias da nossa vida vão nos roubando essa verdade, não é mesmo? Vamos, nesse instante, pedir esse Espírito Santo. Eu te convido comigo a clamar aquele que é o dono de todos os dons, aquele que pode nos dar a experiência, a graça de uma vida feliz, fecunda, uma vida animada, mas não necessariamente agitada. Iríamos fazer uma live hoje, mas a providência de Deus quis que nós gravássemos essa formação, essa partilha. Aqui você vai ter acesso na hora que você puder ter acesso. Nós pedimos o Espírito de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Espírito de Deus, dono de todos os dons, habita-nos. E porque Ele nos habita, nós podemos fazer a experiência de estarmos constantemente entusiasmados, constantemente animados. Ainda que circunstâncias como essa que vivemos hoje na nossa sociedade como um todo, ainda que essas circunstâncias queiram nos roubar, queiram nos tirar, queiram colocar diante de nós a possibilidade da tristeza. O Espírito nos habita. E se o Espírito nos habita, nós temos o direito de vivermos uma vida animada. E como eu dizia antes, isso não quer dizer uma vida agitada. Quando eu estava rezando para que nós tivéssemos essa partilha, tivéssemos esse momento que seria ao vivo, que eu poderia perguntar a você o que é que mais te desanima, o que é que muitas vezes te rouba aquela alegria própria de quem busca a Deus, o Senhor, Ele me lembrava deste salmo que nós vamos meditar hoje, o Salmo 69. O Senhor que nos diz: vós que buscais o Senhor, recuperai o ânimo. Vós que buscais o Senhor, recuperai o ânimo. Salmo 69, espera aí que eu desmarquei. Salmo 69, versículo 33 e 34. Olhai-o, humildes, e alegrai-vos. Vós que buscais a Deus, recuperai o ânimo, pois o Senhor escuta os pobres e não despreza os seus cativos. O Senhor escuta os pobres e não despreza os seus cativos. A primeira coisa que nós precisamos pensar um pouco sobre a dimensão desta palavra de Deus que Ele nos deu e especificamente sobre essa dinâmica toda que nós vivemos, sobre esse contexto, essa circunstância em que nós vivemos hoje, que requer de nós uma resiliência ainda mais forte, requer de nós uma capacidade de superação ainda mais forte,
que requer de nós uma criatividade mais constante. Sim, o bem que Deus pode tirar deste grande mal pelo qual nós vivemos, nós passamos, nós sofremos hoje, o grande bem é manter no nosso coração a constância do ânimo. Nós acabamos de viver recentemente, nós como igreja, uma profunda dor. A perda do nosso querido pastor, né, um dos nossos bispos, né, Dom Henrique Soares. E como foi feliz a notícia de que ele, antes de ser entubado, pediu que fosse dito a nós, né, todos aqueles que admiravam, né? Ele disse: não vos esqueçais que a minha vida está nas mãos de Deus. Não vos esqueçais que a minha vida está nas mãos de Deus. A carne agora padece, mas o meu espírito está pronto. Às vezes nós nos perturbamos mais do que deveríamos, porque passamos por sofrimentos, por dores, e todos nós passamos e todos nós passaremos, e isso será para sempre na vida humana, porque o sofrimento é inerente à condição humana. Nós padecemos, nos perturbamos, ou seja, perdemos o ânimo, porque queremos manter o sorriso sempre. Queremos manter essa adrenalina sempre. Queremos estar agitados e não animados. O ânimo é recuperado em nossa alma quando nós nos lembramos a quem nós pertencemos. O ânimo, que muitas vezes no nosso rosto precisa manter um semblante mais sereno, ou um pouco mais silencioso, ou um pouco mais sossegado, ou até mesmo triste. O ânimo pertence à nossa alma, é a nossa alma, ânima. O ânimo, a alegria, ela não deve passar nunca, porque sabemos que nossa vida está nas mãos de Deus. Podemos manter o ânimo mesmo chorando. Podemos manter o ânimo mesmo sofrendo. Podemos manter o ânimo mesmo padecendo. E isso é uma grande loucura para a sociedade de hoje, que quer nos dar pílulas de felicidade, quer nos dar receitas de felicidade, quer nos dar receitas de euforias. E Deus, a quem buscamos, como o Salmo diz: olhai o humildes e alegrai-vos. Recupera o ânimo. Onde o ânimo está perdido? Se ele precisa ser recuperado, é porque ele está perdido. Se ele precisa ser reencontrado, é porque ele está perdido. Onde ele pode ser reencontrado, recuperado? Essa semana passada, na verdade, no sábado, o Senhor, na liturgia diária, nos deu um outro salmo que pode nos responder um pouquinho sobre isso. O salmo da própria liturgia diária dizia: o Senhor não esquece o clamor dos aflitos. No Salmo 9, você pode procurar na sua Bíblia depois. O Senhor não esquece o clamor dos aflitos. Mas o que tem a ver recuperar o ânimo com o Senhor não esquece? Bom, o ânimo, muitas vezes, fica guardado dentro de nós, porque está na nossa alma, e na nossa alma tem áreas do ser, potências da alma, desculpa, e numa dessas potências, um desses locais da nossa alma se chama memória. E a memória em mim e em você é uma área decaída, é uma área manchada pelo pecado original. Por que nós muitas vezes nos deixamos perturbar? Porque o nosso ânimo está guardado, muitas vezes, na nossa memória. Porque basta olhar, por exemplo, para Maria. Maria tinha sempre um ânimo,
Ela estava ali aos pés da cruz sofrendo, mas mantinha-se firme, mantinha-se animada. Talvez não agitada, nem muito menos eufórica, mas animada. Mantinha em si a alegria da pertença. Por que Maria guardava? Por que Maria mantinha essa constância no ânimo? Porque ela lembrava de quem era Deus e lembrava de que ela pertencia a Deus. Normalmente nós nos perturbamos porque o nosso ânimo está guardado na nossa memória. A nossa memória é decaída, é manchada pelo pecado. A nossa memória é esquecida. Nós não fazemos, muitas vezes, o saudável exercício da memória de fé, da memória de esperança e da memória de amor. Exercitar a nossa memória na fé, na esperança e no amor é garantir a constância do nosso ânimo, a constância da nossa paz, a constância do nosso coração em Deus. E que nada nos rouba, nada nos perturba. É um exercício. Nós precisamos fazer constantemente o exercício. E o exercício muitas vezes nessa memória de fé, muitas vezes esse exercício nada mais é do que colher da memória de Deus. Por isso esse salmo de sábado que nos falou tanto. O Senhor não esquece. A memória decaída é a minha e a sua, não é a de Deus. Deus não se esquece, a memória dele é plena. Ele sabe quem criou. Ele conhece você, ele me conhece. Ele sabe do amor com o qual ele me criou. E ele não se esquece de mim, ele é meu pai. Ele não se esquece de mim. Ele não se esquece de mim. Ele não se esquece do clamor das minhas aflições em meio às circunstâncias, por exemplo, essa que nós vivemos. A aflição não precisa me fazer perder o ânimo. A aflição, a angústia podem ser apenas sentimentos. E se eu coloco esse sentimento diante de Deus, Ele que não esquece do clamor, Ele nos faz encontrar na memória dEle o amor. Na memória dEle, a verdade. E qual é a verdade? Não importa o que eu passe, não importa o que eu viva, não importa o quanto eu sofra, não importa o quanto eu seja perseguida, não importa o quanto eu padeça, eu continuo sendo amada por Deus. Eu continuo sendo amada por Deus. Uma pessoa que se sabe e se sente amada, normalmente ela não desanima. Santa Teresinha do Menino Jesus nos diz que ela sempre dizia: eu sou pequena demais para desanimar. O que era a pequenez que Santa Teresinha falava nessa dimensão de se sentir animada? Eu sou pequena, eu estou constantemente nos braços de Deus. Exercitar a minha vida, exercitar a minha memória, exercitar a minha vontade, exercitar a minha inteligência, a constantemente dizer: eu tenho um Deus, eu tenho um Pai. Isso pode nos dar a graça da constância no nosso ânimo, ainda que em meio às lágrimas, ainda que em meio aos choros. Nós temos uma memória decaída. Nós só lembramos, normalmente, nós só lembramos daquilo que sentimos. Nós lembramos, nós pensamos naquilo que sentimos. Hoje eu sinto angústia, hoje eu quero sair, hoje eu me sinto... meu Deus, eu quero, não aguento mais essa quarentena, não aguento mais esse tempo, não aguento mais essa máscara, não aguento mais... Meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E nos esquecemos de que quando tínhamos tempo, nós não desfrutávamos, muitas vezes, da graça do que Deus nos dava cada dia. Que este tempo
este tempo de hoje, que nos deu a estratégia de estarmos mais silenciosos, de valorizarmos mais a vida, nos ajude para que daqui a pouco, quando a gente voltar, nós possamos de verdade, aproveitar das graças de Deus. E nós faremos isso nos exercitando na memória de esperança. Esperar que Deus vai tirar um bem de tantos males. Manter-se animado, recuperar o ânimo é olhar para qualquer circunstância que apareça na nossa vida e dizer, peraí, Deus pode tirar um bem deste mal. Então eu vou me abandonar, eu vou me colocar diante de Deus. Eu vou confiar. E muitas vezes confiar é silenciar. Muitas vezes confiar é ficar quietinho e deixar apenas que Deus faça a obra dele. Eu peço, infelizmente não podemos, infelizmente não, a providência de Deus em seus mistérios que só Ele sabe, não nos permitiu hoje estarmos em live. Eu vou esperar por você na próxima terça-feira, com a graça de Deus, se a nossa internet ajudar também. Na próxima terça-feira eu vou esperar por vocês aqui numa próxima live. Depois eu te digo o tema, tá bom? Deus te abençoe, Shalom, vós que buscais o Senhor, recuperai o ânimo.